Eu acho que está certo desligar o sistema elétrico. Quer dizer, acho não. Agora eu tenho certeza. E por que tanta certeza assim? Simplesmente porque o bombeiro me disse que o que acabou piorando o incêndio foi um curto-circuito no sistema elétrico. Já pensaram? Se eu tivesse tido a ideia de desligar, eu teria salvado muita coisa. Ah, ainda bem que ninguém se feriu, né? Isso é verdade. As meninas estavam na escola e meu marido no trabalho. Mesmo assim, eu quase voltei para pegar um bichinho de estimação que as meninas adoram. Depois o bombeiro ainda encontrou o bichano com vida. Voltar para pegar um animal de estimação? Nem pensar. Isso nunca deve ser feito. Nunca se deve voltar ao lugar que está com fogo. Principalmente se o fogo já tivesse alastrado. Mas e se ficou alguém no incêndio? Olha, esse trabalho de salvamento é coisa para profissionais que já têm preparo para enfrentar o fogo. Por isso é que é sempre necessário chamar o corpo de bombeiros. Ai, eu acho tão emocionante o trabalho desses bombeiros. Não, eles precisam ter muita coragem, né? Ô, Capitão André, é muito difícil apagar um incêndio? Na teoria, apagar um incêndio é fácil. Você já sabe que o fogo começa com 3 elementos. É necessário haver combustível, calor e oxigênio para que o fogo comece. Para apagar o fogo, é só tirar um desses elementos. Portanto, existem 3 métodos de extinção do fogo: tirar o calor, tirar o oxigênio ou tirar o combustível. Na teoria parece simples apagar um incêndio, mas na prática não é nada simples. É uma operação muito complexa. Complexo é algo complicado, intricado, difícil de fazer, com muitos detalhes. Olha aqui, eu achei nessa revista uma matéria que fala sobre incêndios. Aqui diz que os incêndios estão divididos em 3 classes principais. Como assim? Diz aqui, cada classe de incêndio é classificada de acordo com o tipo de material que está queimando. Nos incêndios da classe A, os combustíveis são materiais sólidos, como madeira, tecido, o papel, borracha, carvão. Nos incêndios da classe B, os combustíveis são os líquidos inflamáveis, como a gasolina, o thinner, óleos, graxas, gases, todo o material que queima sem deixar resíduo após a queima. Tem também os incêndios classe C. Nessa classe de incêndios, os materiais são os equipamentos elétricos, motores, geradores, transformadores. Depois de desligada a energia, os equipamentos passam para a classe A. Olha só, aqui também diz de um 4º tipo de incêndio, que são os incêndios da classe D, que não são incêndios muito comuns de acontecer, que são incêndios causados pela queima de metais como alumínio, titânio, magnésio e que precisam de extintores especiais. Apagar incêndio não é só sair jogando água, não. Um dos bombeiros me disse que existem vários métodos de extinção. O primeiro método chama-se resfriamento. É o mais utilizado. Nele, é retirado o calor do material incendiado até o ponto em que ele não queime mais ou não emita mais vapores. O segundo método é o abafamento, e é um dos métodos mais difíceis. Ele é utilizado em incêndios que podem ser abafados, tapando vasilhames, cobrindo com panos ou cobertores. Em incêndios maiores, as chamas são abafadas com areia. Existe também um método que se chama isolamento. É um modo de evitar que o incêndio se propague. É necessário retirar para um local isolado tudo que ainda pode ser queimado. Eu só não entendi uma coisa, Capitão André. Quando o fogo começa, é só a gente sair atirando nele assim com o extintor? Mais ou menos. Mas seria bom a gente conhecer melhor os vários tipos de extintores. Vários? Eu pensei que fosse tudo igual. Não, a função é que é igual. Mas cada um tem um agente extintor diferente. Bom, agente extintor, como o próprio nome diz, é uma substância sólida, líquida ou gasosa que a gente utiliza para apagar um incêndio. E que tipos de extintores são esses aqui? Aqui nós temos de todos os tipos. Esse aqui é um extintor de água. É um cilindro que contém água sob pressão. Por essa razão ele também é chamado de extintor de água pressurizada. E esse outro cilindro aqui é um extintor de gás carbônico. Quando se aperta o gatilho, ele solta um jato forte de gás carbônico. Este é o extintor de pó químico. Ele solta um jato de pó branco. Esse pó, quando em contato com o fogo, se decompõe e produz gás carbônico. Há também o extintor ABC.
Ele é conhecido como extintor de incêndio automotivo, porque é próprio para ser usado em veículos. Ele também é feito de pó químico, mas sua composição é mais complexa. Mas o senhor não vai contar pra gente qual que serve para o quê? Claro que vou. Mas só na próxima teleaula, porque agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como se deve agir diante de princípios de incêndio. Deve-se sempre agir de forma consciente. Nunca se deve desesperar. E que uma das primeiras providências a serem tomadas é chamar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Também aprendeu que existem várias classes de incêndio, de acordo com as características dos materiais que queimam. Essas classes são chamadas de A, B, C e D. Viu que existem 3 métodos de extinção de incêndio: por resfriamento, por abafamento e por isolamento. E finalmente, conheceu os 4 tipos de extintores de incêndio: o extintor de água, o extintor de gás carbônico, o extintor de pó químico e o extintor ABC. Quem já passou por um incêndio sabe o que é. A partir daí, passa a levar a sério a palavra prevenção. Mas não é preciso passar por uma experiência dessa para ter mais consciência a respeito dos perigos do fogo, não é mesmo, dona Laura? Agora, para ir fundo nesse assunto, é só dar uma boa olhada no seu livro enquanto o assunto está quente.